Olá, professor, tudo bem? E agora, minha colega Kalikia Lima, a gente vai apresentar um pouco sobre os crimes contra a família, com o abandono material, o abandono intelectual. A gente vai fazer uma conclusão, um resumo e uma introdução para a gente tentar abarcar todos os crimes previstos nesse artigo. Os indivíduos menores de 18 anos e os outros incapazes precisam de um cuidado mais específico, mais claro, porque é claramente uma falta de capacidade de se cuidar sozinho e ter uma sobrevivência digna. Sendo assim, nada mais lógico ter uma possibilidade legal de uma conduta que possa ferir essa existência digna, sendo tutelado pelas pessoas que se encaixam no rol acima descrito. O direito, com noção social, não pode, em hipótese alguma, deixar de zelar pela integridade e existência de uma dignidade de uma família. Sendo assim, nada mais comum que imaginamos a previsão do legislador penal em criminalizar uma conduta que venha a ferir diretamente a estrutura familiar e, consequentemente, o interesse estatal em ver devidamente estabilizado esse núcleo familiar. Podemos imaginar essa hipótese, pois o Estado é composto de indivíduos primariamente que constituem famílias, constituem uma família. A família de sangue, ou legalmente assim declarada, tem o dever de assistir e proteger aquele menor ou incapaz, no intuito de possibilitar a formação correta e a sobrevivência digna desse indivíduo. O número dessas pessoas é crescente, seria abuso exigir do Estado que cuidasse pessoalmente e especificamente de cada ato referente ao bem-estar social. Seria até mesmo ridículo algum pessoa do Estado ligar para sua casa e perguntar se aquela pessoa economicamente já fez a feira do mês. Podemos perceber no caput do artigo 3º situações da consumação do crime em tela do artigo 244 pelo Código Penal. Vou falar agora 3 hipóteses. A primeira é deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou do filho menor de 18 anos, ou do incapaz para trabalhar, ou do ascendente, inválido ou de maior de 70 anos, que não lhe proporciona os recursos necessários. A segunda hipótese é a falta de pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordado, fixado ou majorado. A terceira hipótese, o último e não menos importante, é deixar de socorrer ascendente ou descendente gravemente enfermo. Tal artigo tem como objetivo jurídico a proteção do núcleo familiar, pois os parentes têm o dever de prestar atenção e apoiar reciprocamente, sendo que, na ausência desse apoio, os maiores de 70 anos e os menores de 18 anos pode chegar ao ponto da delinquência ou até mesmo da mendigância. O sujeito ativo, na primeira e na segunda figura típica, pode ser os pais, o cônjuge ou o descendente da vítima. Na segunda, da modalidade do artigo 244, o sujeito ativo é aquele que deve a pensão judicialmente, a pensão alimentícia judicialmente acordada e estabelecida. O sujeito passivo imediato é o Estado. Por que o Estado? Porque é o interesse em zelar o núcleo pela família. O abandono de incapaz só é punível dolosamente, e ainda há possibilidade de haver tal desassistência desde que haja justa causa, ou seja, possa compreender que essa justa causa seja algum motivo forte de impossibilitar a prestação da assistência. O crime se consuma no momento em que o agente deixa de prestar assistência. Não há possibilidade de tentativa. Há possibilidade de concurso de pessoa? Assim, claro, por ser tipo cumulativo, sendo assim a efetivação
de mais de uma conduta configura concurso material do delito. Olá, professor. Irei falar de abandono intelectual, crime previsto no artigo 246 do Código Penal, onde prevê que é deixar sem justa causa o filho em idade escolar sem instrução primária. Podemos perceber, então, nesse artigo, o interesse do Estado na orientação primária dessas crianças. A correta iniciação escolar é o que vai proporcionar um bom desenvolvimento em todos os níveis escolares de uma criança. Esse crime tem a pena de detenção de 15 dias a 1 ano ou multa. Os sujeitos ativos desse artigo são os pais e o sujeito passivo, o filho. Podemos perceber a objetividade dessa previsão penal quando o pai, tendo um filho em idade escolar, deixa-lhe de oferecer a instrução primária. Podemos visualizar, por exemplo, o ato de não matricular o filho numa escola, sendo irrelevante o motivo de morar com os pais. Deve-se salientar que nas hipóteses de justa causa, aptas a excluir a tipicidade deste crime, são extremamente reduzidas no dia de hoje. Só é punido a título de dolo e deve ser executado sem justa causa, ou seja, sem situação que fortemente motive o ato. Todo ser humano que vive numa sociedade tem a necessidade de ser assistido, no intuito de que tenha uma vida digna. Assim, é visto no artigo 246 uma maneira do Estado assegurar a dignidade das crianças e garantir que tenham acesso à educação, pois a educação é de extrema importância para o futuro e desenvolvimento de uma criança que ainda está em formação. E mesmo em situações de dificuldades com transporte escolar para crianças que moram na zona rural, deve ser cobrado dos municípios que têm condições suficientes para mantê-los através dos recursos provenientes do Fundeb. Ou seja, de maneira nenhuma podemos deixar que as crianças não sejam inseridas na escola, que tenham acesso à educação, pois isso afetará o desenvolvimento de uma criança e provavelmente o seu futuro. Cuide das crianças, pois é o futuro do nosso país. Cuide, dê dignidade, educação a elas, pois se tornará adultos melhores.